Olá, queridos alunos, cá estou eu aqui com vocês, né? Hoje, infelizmente, deu um probleminha no sinal de internet e aí eu não pude compartilhar o link com vocês pelo Meet para que vocês pudessem acompanhar a apresentação, né, da aula introdutória hoje de Biologia, tá? Bom, eu creio que alguns de vocês já me conhecem, né, para os alunos que estão online, pelo grupo do WhatsApp aqui, tá? Sou o professor Cristóvão, estou retornando novamente à casa do Colégio Jari, né? Conhecido como famosamente o Colégio Positivo, referência, né, na nossa região. E eu estou vindo para substituir a professora Lana, tá? Eu serei o professor de vocês durante este segundo semestre, tá bom? Bom, então, aqui na apresentação inicial tem o meu nome, né, professor Cristóvão, lembrando que nós estamos no terceiro bimestre, tá? E aí eu vou apresentar para vocês, eu estou fazendo essa gravação até no momento do assunto em que eu apresentei também em sala de aula para os alunos que estavam lá presentes, tá bom? Inclusive eu gostaria de solicitar, né, aos alunos que moram próximo da região que sintam-se à vontade, né, podem conversar com seus pais, que a escola ela está totalmente preparada e equipada, né, com todo o protocolo de segurança, de biossegurança para com vocês alunos. Tá? Os professores estão mascarados, utilizando álcool em gel, utilizando face shield e sempre também observando os alunos para tentar manter o distanciamento. Tá? Então nós estamos no terceiro bimestre, ok? No terceiro bimestre, na apostila de vocês, dentro da disciplina de Biologia, existe no terceiro bimestre o capítulo 5 e o capítulo 6. Tá? Todas as imagens que eu vou apresentar aqui para vocês no momento aqui da videoaula, que está sendo gravada, todas essas imagens, essas informações, é a mesma que está na apostila de vocês. Tá? Então vocês vão acompanhando o vídeo, né, a minha explicação, a minha fala, e vão observando também, né, a sua apostila aí de Biologia. Tá bom? Então, no capítulo 5 do terceiro bimestre de Biologia, nós vamos ver três assuntos, que é o sistema urinário, que é o assunto que nós vamos ver hoje, inicialmente, tá? Sistema genital, sistema endócrino. E lá no capítulo 6, mais adiante, também dentro do terceiro bimestre, nós temos o sistema nervoso, o sistema sensorial e noções de primeiros socorros, tá? Dentro destes assuntos, o que é que normalmente mais cai no Enem, tá? Como o positivo dentro do ensino médio, nós trabalhamos para que vocês tenham uma base de conhecimento e estudo para o Enem, tá? Então a gente bate em cima dessa tecla, né, de abordar os principais conteúdos, né? Claro que nós vamos ver todos, mas sempre apontando, né, durante pelo menos comigo, tá? Eu vou sempre apontar para vocês o que é que normalmente cai no Enem dentro dos assuntos que a gente vai ver, tá? Então, com certeza, aqui no capítulo 6, este último, noções de primeiros socorros, não é um tema que cai no Enem, tá? Esses outros sistemas, sistema urinário, genital, sistema endócrino, nervoso e sensorial, também não é muito comum, tá? Mas às vezes cai uma questão, né, de um desses assuntos aqui, tá? Porque normalmente o que, é que cai mais no Enem? São assuntos relacionados ao meio ambiente, né, à ecologia, tá? Sistema digestório, agora também no último Enem caiu sobre o sistema imunitário, questões de genética, questões de evolução, tá? Citologia, né, sobre o estudo das células, ciclo biogeoquímico, né, que também cai bastante, tá? Então são esses conteúdos assim que são muito mais abordados dentro de biologia no Enem, tá bom?
E o primeiro assunto que nós vamos ver hoje é sobre sistema urinário, tá? Vou passar aqui. Bom, aqui nós temos os objetivos desse capítulo, que é o capítulo 5, tá? Que é a reprodução e regulação do corpo humano, tá? Então, o objetivo deste capítulo, né, de reprodução, regulação do corpo humano, vocês irão compreender, né, a integração entre o sistema do corpo na realização das funções vitais, né, para a manutenção da vida de qualquer pessoa, tá? Vão reconhecer as estruturas e as funções do sistema urinário, reconhecer as estruturas e as funções do sistema urinário, vão aprender a identificar as diferenças anatômicas e fisiológicas, né? Quando a gente fala em fisiológicas é com relação ao funcionamento, tá? Dos sistemas genitais do homem, tanto do homem quanto da mulher. E também, né, a gente discutir alguns aspectos relacionados à sexualidade. Quando eu comento aqui sobre essa questão, né, a discutir aspectos, né, é porque normalmente, para quem me conhece, eu gosto muito de trazer exemplos do dia a dia para dentro dos assuntos de biologia, né, para que vocês acabem associando, né, melhor, né, o que a gente vive no nosso dia a dia com relação aos conteúdos que são estudados de biologia, né? Então faz sempre esse comparativo positivo, né? Ou então, se for relacionado a alguma doença, né, um comparativo negativo com os assuntos de biologia do nosso dia a dia, ou então no dia a dia de vocês, tá? Inclusive, hoje foi muito interessante, né? Os alunos participaram bastante de sala de aula, tiveram muitos questionamentos, eles deram exemplos, né? Foram assim, bem participativos, tá? E eu conto com vocês também, né? Eu espero que vocês retornem logo para dentro de sala de aula, para a nossa aula ficar bem mais dinâmica e mais atrativa, tá? Então, olha, o objetivo também, né, que vocês vão absorver aí, né, compreender, é entender as relações entre o sistema urinário, genital e endócrino. E também descrever as funções das estruturas que compõem o sistema endócrino, né? Descrever, né, conhecer, vocês vão ter que responder, né, adequadamente com suas palavras, né, aquilo que você compreendeu, isso vai estar lá dentro da atividade. Tem algumas questões lá que são para subjetivas, né, que vocês têm que dar lá a sua resposta. Tá? Embora, né, no Enem não tenha questões subjetivas, são mais objetivas, mas você tem que, digamos assim, transcorrer ali, né, responder o que você compreendeu. Tá? Bom, aqui é o objetivo do capítulo 6, eu vou pular essa parte, né, porque a gente não vai falar agora sobre o capítulo 6. Tá? Então a gente já vai entrar logo aqui no assunto do sistema unitário. Tá? Então, o que vocês têm que compreender inicialmente sobre o sistema unitário? Que ele tem uma função essencial de eliminar substâncias tóxicas ou que não são aproveitadas pelo organismo. Né? Inclusive está bem aqui, ó, grifada, né, de amarelo, né, tá aqui com marca-texto, tá? Então, a função do sistema urinário, ele tem essa função, né, de exercer, né, de eliminar as substâncias tóxicas que não são aproveitadas pelo nosso organismo, para que os processos bioquímicos aconteçam de forma adequada. Tá? Então, todo o sangue que você tem no seu corpo passa pelo sistema urinário, passa lá pelos dois órgãos, né, que são responsáveis pela filtração do nosso sangue, que é o rim. Tá? Então, todo o seu plasma sanguíneo, todas as hemácias, né, todo esse líquido rico que tem dentro do seu sangue, tá, passa pelo sistema urinário, justamente para fazer essa filtração, nessa retirada de substâncias tóxicas que não podem ser aproveitadas pelo corpo. Tá? Então, para tanto, ele retira do sangue os compostos nitrogenados produzidos pela degradação de proteínas. Tá? Então, quando você come uma comida, né, uma carne, um frango, um peixe, você come um arroz, um feijão. Tá? Então,
tudo que não é aproveitado metabolicamente, né, pelas células, ou seja, aquilo que a célula excreta, né, que ela elimina, ela vai para a sua urina, tá? Então, o resultado final do metabolismo celular, tá? Quando a gente fala em metabolismo celular, é quando a célula obteve energia, né, através do seu alimento, ou então da bebida, né, da água, do suco, do refrigerante, outro tipo de bebida que a pessoa consumiu, tá? E no final vai ser excretado pela urina esses produtos, a amônia, ureia e ácido úrico, tá? Professor, pode sair sangue na urina? Pode, mas só que quando sai sangue da urina, aí já é um indicativo de caso grave do sistema urinário, né? Aí tem que se observar aí se os rins não estão inflamados, se estão perdendo a sua funcionalidade, porque o correto não é sair sangue pela urina, tá? Então, se está saindo plaquetas, né, de sangue, tá? De hemácias na urina, tá? Então o sistema imunitário ele não está fazendo a filtração corretamente, tá? Então todos esses compostos aqui, como amônia, ureia e ácido úrico, quando eles estão em alta concentração dentro do corpo, eles se tornam tóxicos, tá? Por isso que a gente sempre fala, né, que é essencial, que inclusive tem a primeira questão, né, da atividade aí deste assunto, que é para vocês conhecerem, né, para saber adequadamente qual a quantidade de líquidos que tem que ser ingerido para o nosso corpo, para que justamente ocorra esse metabolismo celular adequado, para que o nosso corpo elimine a amônia, a ureia e o ácido úrico naturalmente pela urina, tá? Que é em torno aí de 1,5 litro, 1,8 litro. O correto, né, sempre acima de 2 litros, tá? Então, tudo isso é para favorecer a existência de um meio ambiente interno equilibrado, tá? Então, quando você toma água em abundância em torno de 1,8, 1,5 litro por dia, então você vai manter o metabolismo celular interno do seu corpo equilibrado, ou seja, em homeostase, tá? E o sistema urinário ele atua de forma harmoniosa com diversos outros sistemas do corpo humano. Então, quando você deixa de tomar água adequadamente, né, durante o dia, o seu sistema urinário vai ficar comprometido. E aquele sangue, ao invés dele ser filtrado para poder retirar amônia, ureia e ácido úrico, todos esses compostos aqui que são tóxicos, eles vão voltar para outros sistemas do corpo humano, tá? Causando aí, né, algumas complicações futuramente, tá ok? Um exemplo que eu dei hoje lá em sala de aula foi o seguinte, que agora, nesse mês, né, teve um belo dia que eu acordei e eu estava com uma cãibra diferente na minha perna, né, na parte da canela da batata. E eu nunca tinha sentido essa cãibra de leve. E aí eu fui dar uma pesquisada e eu verifiquei que é justamente pela falta de líquido adequado. E aí eu comecei a tomar água direto, assim, bastante, né, durante uns 2, 3 dias. E aí essa cãibra, né, essa formigação que ocorreu na minha perna esquerda, né, ela foi desaparecendo, né, e hoje desapareceu, tá? Então, a falta desse líquido precioso que é a água, né, H2O, ela é fundamental para manter o nosso corpo, né, todos os órgãos do nosso sistema em homeostase, em equilíbrio, né, manter a nossa vida ou a vida de vocês saudável, tá? Aqui do lado direito nós temos um pequeno lembretezinho, aí na apostila de vocês está aparecendo como se fosse tipo um cocôzinho, né, umas fezes, tá? Que é para você saber diferenciar, que é o seguinte, que as fezes não são consideradas um produto de excreção, tá? A urina, sim, ela é um produto de excreção, tá bom? Pois as fezes elas são formadas pelos restos dos processos da digestão, tá? E não do metabolismo celular. Portanto, não há resíduos das reações químicas que ocorrem nas células, tá certo? É tipo assim, gente, quando vocês comem uma comida, né, vai passar pelo esôfago, né, vai chegar no estômago.
você mastiga, né, pela boca e tal, vai ter toda aquela salivação, vai ocorrer logo a quebra do amido, né, para ser absorvido pela saliva na boca, e aí você engole, né, a comida, passa pelo esôfago, chega no estômago, lá o suco gástrico vai entrar em ação em cima daquela comida que você, né, do alimento que você comeu, justamente para facilitar a quebra mais ainda, né, das proteínas, carboidratos, lipídios, gorduras, essas coisas, tá? E aí essa comida sai do estômago e vai passar para o intestino delgado. É lá no intestino delgado que ocorre a maior parte da absorção, tá? Ou seja, aquele alimento que foi triturado, né, e que, digamos assim, caiu por cima dele ali alguns hormônios, suco gástrico, tá? Ah, produtos gerados pela bile, pelo fígado, pelo pâncreas, né, justamente para promover essa quebra aí e a absorção mais facilitada do alimento. Então, as proteínas, o carboidrato, o lipídio, eles vão ser absorvidos para a nossa célula. O que sobra vai ficar no estômago, no intestino delgado e vai passar para o intestino grosso, justamente para formar as fezes. Embora também, né, lá no intestino grosso, ocorra ainda a absorção de água, tá? Normalmente, quando uma pessoa está com diarreia, é porque o intestino grosso, as bactérias benéficas, né, que estão lá no intestino grosso, elas não estão funcionando, digamos assim, elas estão meio que doentinhas, né? Então, quando você come uma comida estragada, vencida, né, algo que não caiu muito bem no seu estômago, a pessoa tem diarreia. A diarreia, ela é um sinal de que as bactérias que estão ali para facilitar a absorção de sais minerais que ocorrem principalmente no intestino grosso e de água, tá? Elas não estão normal, né? E aí ocorre o que? A diarreia. Aí sai aquele cocôzinho, né, fétido, né, em forma de líquido. E aí a pessoa começa a ficar desidratada, se sentindo fraca, porque não está tendo a absorção correta das proteínas, carboidratos, de todos os sais minerais para o corpo, tá? Então, as fezes, ela não é o produto de excreção, tá? Um produto de excreção, o que é eliminado, tá? Que se forma a urina, é, está relacionado com o sistema urinário, tá bom? Então, as fezes, elas são resíduos do resto do que não foi aproveitado pelo processo da digestão, tá? Então, a eliminação de resíduos celulares do corpo é denominado de excreção. E os mecanismos utilizados nesses processos envolvem diferentes estruturas, como, por exemplo, gás carbônico, que é transportado pelo sangue, tá? Quando nós comemos, né, também, né, logo a parte do gás carbônico que está no nosso sangue também sai pela urina, tá? Não é só pela respiração, não, tá bom? E é transportado pelo sangue e eliminado do organismo pelo sistema respiratório na expiração. E os compostos nitrogenados dissolvidos no sangue são eliminados também no suor, né? E principalmente na urina, tá? A composição do suor ela é semelhante à da urina. Por isso que quando você soa, você tem se você passar a língua, né? Claro, vou pedir vocês fazerem isso, tá? Mas você sente, né? Sente que há uma certa salinidade, né, do seu suor, tá? Então, os que diferencia, porém, é o fato de a concentração de sais minerais, ureia e ácido úrico ser bem maior na urina do que no suor, tá? Então, sais minerais, ureia, ácido úrico, ele tem uma concentração menor no suor, né? Mas na urina já tem uma concentração maior, tá? Quase imperceptível, tá certo? Aqui nessa próxima imagem, que também tem na apostila de vocês, são as partes anatômicas do sistema urinário, tanto da mulher quanto do homem, tá? E aí existem algumas diferenças, né? Nós temos o homem, ele tem 2 testículos, tá?
que é onde são produzidos os espermatozoides, tá certo? Temos a bexiga urinária, que normalmente a do homem é um pouco maior do que a da mulher, depende anatomicamente de cada pessoa, tá bom? Tanto o homem quanto a mulher possuem dois rins, tá? Que se localiza na região abdominal, não é na região mais aqui em cima, nem no peito, nem no quadril, tá? Então a localização dos rins é na região abdominal, como vocês estão vendo aqui, tá? Tanto o homem quanto a mulher possuem dois uréteres, tá? Que são os canais, digamos assim, né? Que são vias que transportam a urina que foi formada nos rins, tá? Que se ligam diretamente à bexiga, tá? Então aqui, ó, nós temos bem aqui, ó. Aqui é o útero, tá? Nós temos aqui a bexiga, tá bom? Por isso que normalmente quando a mulher engravida, né? Aqui nós temos o útero, quando a mulher engravida, né, o útero ele vai se expandindo. Então, à medida que a criança vai crescendo, né, então vai pressionando a bexiga urinária da mulher. Então, normalmente, é muito comum a mulher durante a gravidez, durante a gestação, ela sentir muita vontade de urinar, porque a bexiga dela fica ali pressionada fora do comum, tá? Então, a mulher possui, né, dois ovários, tá? Que são os órgãos sexuais femininos onde são produzidos os gametas femininos, né, que é o ovócito, né? Popularmente é chamado de óvulo, né? Normalmente o seu pai ou seu pai não, a sua mãe já deve ter comentado sobre isso, tá bom? O homem também tem dois uréteres, né, que são os canais que se ligam do rim até a bexiga, tá? E na mulher nós temos a uretra, tá? Essa uretra é o canal por onde liga, né, a bexiga até a parte exterior por onde sai a urina. O homem também tem uretra, tá? No interior do pênis, né, na parte do corpo cavernoso do pênis, tá? Que é nessa região. Porém, a uretra do homem é bem maior do que o da mulher, tá? O da mulher chega aí em torno de 5 a 7 10 centímetros por aí. Do homem, normalmente, né, é de 15 a 20, dependendo do tamanho do corpo cavernoso do homem, tá? Então, a uretra do homem, né, que fica no interior do pênis, é maior do que a uretra da mulher, tá bom? Todos dois têm uma bexiga, tanto o homem quanto a mulher, tá? Embora o testículo não faça parte do sistema urinário, tá? Ele já vai fazer parte lá de outro conteúdo que a gente vai ver mais para frente, que é o sistema genital, né, a parte da sexualidade, tá? A função dele é só produzir os gametas, né, os espermatozoides, tá bom? Então todos os dois têm bexiga, tanto o homem quanto a mulher tem dois uréteres, cada um tem uma uretra, só que a uretra do homem é maior, né, que é por onde passa a urina, que é para poder ser eliminada do corpo, né, para o meio exterior, tá? Tá bem aqui, ó. Nas mulheres a uretra é mais curta e elimina apenas a urina, tá? No caso do homem, né, pela uretra sai tanto o sêmen, né, que é o popularmente conhecido como esperma, tá? O sêmen que é produzido aí pela próstata, né, junto com os espermatozoides, né, que é o gameta masculino do homem, né, justamente para a reprodução, né, da mulher, para poder crescer, né, gerar o seu filho, né, o seu descendente, tá? Pela uretra do homem sai tanto urina quanto o sêmen, né, durante o ato, durante o coito, digamos assim, tá bom? Então essas são as diferenças anatômicas, tá? Entre o sistema urinário tanto do homem quanto da mulher, tá bom? E aí depois vocês podem dar uma olhadinha com mais cuidado em casa, tá? Então os rins, né, eles são, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia dos rins, né? Os rins eles são dois órgãos de cor castanho avermelhado, tá? Tem uma aparência de um feijão, mas não é do tamanho do feijão, tá, gente? Eles se localizam na região abdominal, como eu mostrei para vocês anteriormente, né, na região do abdômen, tá?
um de cada lado, né, ou seja, dois, né, da coluna vertebral. Eles têm aproximadamente 12 centímetros de comprimento, né, e aí você pode pegar uma régua na sua casa depois, né, mais ou menos do tamanho de uma chave, né, de uma mão da pessoa, tá? E a sua função está relacionada à filtragem do sangue, tá? Então ele só filtra sangue, tá bom? E ele vai retirar os resíduos metabólicos nitrogenados, né, que são degradados lá pelas proteínas daquilo que nós comemos e bebemos, tá certo? Principalmente a ureia, que com a água compõe a maior parte da urina, tá? Então, durante a formação da urina, os rins eles regulam a maioria dos constituintes do plasma sanguíneo, como a água, sais minerais, potássio, cloreto, o sódio, né, que é o famoso sal, tá? Glicose, aminoácidos, vitaminas e diversas outras substâncias em menor quantidade, tá? Então, no momento da urina, né, da formação da urina, às vezes ocorre de poder sair pequenas quantidades ou maiores quantidades desses produtos, tá? Isso aí vai depender muito da saúde da pessoa, tá bom? Então, com isso, o sangue conserva as concentrações de seus componentes, né? O que não pode ocorrer normalmente, tá? É a pessoa perder vitaminas, né? Perder sais minerais, né? Alguns desses compostos aqui em grande quantidade pela urina. Caso ele esteja perdendo, é indicativo de doença, tá? Então, o sistema urinário humano ele é constituído por dois rins e pelas vias urinárias, que é a pelve renal, os uréteres, a bexiga urinária e a uretra, tá? Que é justamente aqui o que nós vimos, tá bom? Após a filtração do sangue pelos rins, forma-se a urina, que é um líquido que deve ser conduzido pelas vias urinárias, tá? Para a posterior eliminação do organismo, tá bom? Bom, hoje em sala de aula nós paramos aqui nesse slide, tá? Então na próxima aula, quem não estiver em sala de aula, aí eu vou gravar o restante do assunto e deixar disponível para vocês, né, como link dentro do meu canal no YouTube, tá? Então marque aí na apostila de onde paramos e a gente já vai ver aqui as partes, né, de cada região de dentro do rim, né, que é a parte da pelve renal, uréter, a bexiga urinária, a uretra, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí e entre outras coisas, tá bom? Então, gente, eu espero que tenham gostado da aula, tá? E eu espero vocês na próxima aula, se Deus quiser, presencial, né? Estou aguardando todos vocês lá em sala de aula, tá bom? Tchau, tchau e um forte abraço.